que é importante falar, examinar as distorções do Dharma, as distorções do ensinamento do Buda? Por que essas distorções se formam? Qual é o impacto que elas têm na nossa prática? Elas são de âmbito pessoal, elas são de âmbito cultural? O que são essas distorções e por que elas são relevantes? Para que examinar as distorções do budismo? Tempo atrás, eu escrevi vários artigos sobre essas distorções do budismo, né? Um pouco inspirado por um artigo antigo do Dzongchen Rinpoche Rinpoche na antiga revista Shambhala, Shambhala Sun, agora chama-se Lion's Roar. E o Rinpoche falava de vários aspectos comumente mal interpretados ou transformados nessa transição do budismo para a modernidade, né? A gente fala até, algumas vezes a gente se refere ao budismo adaptado para ocidentais, mas o fato é que no mundo de hoje existe uma cultura globalizada, né? Os asiáticos, eles estão operando como tem os mesmos shopping centers, as mesmas lojas nos shopping centers, os mesmos padrões de consumo, os mesmos interesses, as mesmas celebridades, o mesmo modelo, com algumas poucas variações que na cultura global nós estamos nos envolvendo. O mesmo formato de trabalho, aplicativos, redes sociais e assim por diante. Então, não tem mais uma questão Ocidente-Oriente. Nós temos uma questão de modernidade, de adaptação do budismo para a modernidade, sem perder o que é crucial, o que é essencial, a característica que define o Dharma, né? Que é produzir o mesmo resultado, o mesmo estado do Buda, né? Então, essa preocupação sempre existiu no budismo, porque o budismo sempre foi uma tradição multicultural, sempre esteve envolvido com tradução, isso mesmo quando o próprio Buda ensinou dentro da Índia, porque a cultura era mais diversa naquela época. Depois, quando o budismo se espalha pela Ásia, novamente há uma ampla rede de tradução, e na tradução tem essa noção de que há dois mundos, né? As duas culturas, elas são vistas como mundos, assim. E já se falava, essa questão da distorção, ela não é nova, né? Essa questão de depurar os ensinamentos, ela é uma questão externa e interna, né? Então ela é uma questão que cada praticante precisa fazer consigo, e que também o budismo, enquanto instituição, também está preocupado em manter os ensinamentos da forma mais pura possível, né? Quando a gente fala pura, aí tem uma noção assim, parece que existe um budismo que tem que ser defendido, mas o ensinamento do Buda, né, ele tem que produzir o resultado, que é o estado de Buda, que é revelar o estado de Buda, fazer as pessoas usufruírem desse estado. Então, dentro disso, é claro que tem muita flexibilidade. O budismo, ele é um ensinamento tradicionalmente flexível, assim, ele não é uma visão rígida, dogmática, né? Ele tem ele se estabelece por esses fins, ele não se estabelece por nenhuma peculiaridade temporal, né? Mas também existe a noção de que o budismo pode ser distorcido ao ponto de se perder. Então não é uma questão assim de qualquer coisa vale como o budismo. Não, tem critérios. Os critérios podem não ser meramente institucionais, né? Mas esses critérios, eles existem, eles são necessários. Converter o Buda para a mediocridade. O que acontece muitas vezes, a gente vê na internet, por exemplo, nos fóruns, assim, o pior dos infernos é os fóruns de budismo na internet. A gente vê as pessoas, elas confundem. Algumas vezes eu acredito que é uma má vontade, as outras vezes eu acredito que é feito totalmente por falta de trato no uso do intelecto mesmo, assim. Então, as pessoas, elas confundem as próprias opiniões com o budismo. É a coisa mais comum que tem. Elas vão para o fórum de budismo supostamente para tratar de budismo,
mas elas acabam falando sobre... falando... Elas... Não sei nem algumas vezes se elas estão preocupadas em estar sendo fiéis ao budismo, mas elas acreditam, bom, o Buda era um cara legal, eu sou um cara legal, eu também penso coisas boas, então o que eu penso que é certo tem que ser o que o Buda pensou. É basicamente esse o raciocínio da maioria das pessoas que tá falando e que tá pregando suas opiniões na internet sobre o budismo, assim. Talvez eu tenha lido isso num livro, talvez não, talvez eu tenha tirado isso da minha cabeça, que o budismo é assim, o budismo é assado. Por quê? Porque eu gosto disso, eu gosto de pensar que as coisas sejam assim, e eu acredito que o Buda é um cara mais legal, né? Eu gosto dele. Eu converto o Buda para minha para minha tradição interna, assim, para minha mente comum, ordinária, eu digo, o Buda é esse cara que pensa dessa forma. Então, noções de karma, noções de liberação, iluminação, o que é iluminação? Tudo isso passa por dentro das perspectivas da pessoa. Então, a pessoa vai lá e facilmente diz, assim, um chavão, ela lê o Osho, e daí ela diz, o budismo ensina que é tudo além de certo e errado. Sim, isso tem um contexto, né? Se a pessoa disser apenas que tudo é além de certo e errado, daí todo o ensinamento de ética que o Buda deu vai por água abaixo. Então, porque se a pessoa pensar dessa forma, aí se ela vai ver na tradição uma pessoa que fala dessa forma, assim, ó, tá pedindo para ser admoestada, assim, né, pelos mestres do Dharma, como aconteceu. A pessoa vai estudar um pouquinho de Dharma, ela vai ver que volta e meia aparece um que vai abusar dessa visão de que o budismo está sendo além do certo e do errado, o que é verdade sob certo aspecto. A pessoa vai lá e ensina isso para os outros. O budismo está além do certo e errado, pode fazer o que quiser, pode aprontar e não vai ter problema nenhum porque está tudo resolvido no final. Se a pessoa falar isso, tá na história lá, os médicos vão lá dar uma espadada na pessoa, vão dar um jeito nessa pessoa, porque essa pessoa está distorcendo os ensinamentos com relação à não dualidade ou o que quer que seja, né? Então, isso sempre foi comum. Mas agora, com essa coisa da internet, e também acho, particularmente no Brasil, que também não tem muita educação, então as pessoas elas nem entendem que elas estão falando da opinião delas. Elas acham que elas estão falando algo que tem a ver com o Dharma. Daí tu vai lá, tu diz, não, mas isso é assim, isso é assado. Mas isso é a tua opinião. Então a resposta delas não é assim, bom, tu tá dizendo isso com base em quê? Tu ouviu isso, tu tem um embasamento textual, uma referência de alguém para falar sobre isso, porque o budismo tem uma tradição, né? Então, às vezes até eles vão dizer, não, o Buda nunca ensinou o budismo. Nunca ele atingiu a iluminação, mas o budismo é uma coisa que os outros criaram depois. O que é totalmente errado, porque o Buda foi ele que criou o budismo, né? Não é ele que estabeleceu o código monástico, ele que fez as pessoas seguirem uma forma particular de comunidade e de sustentar os ensinamentos do Buda, né? Ele não o próprio modo de delegar isso para o futuro, para outras pessoas seguirem e de apontar sucessores e de fazer linhagem, isso foi estabelecido pelo próprio Buda. A pessoa vai dizer hoje, não, mas o budismo, negócio de linhagem, isso é horrível. Como o próprio Buda estabeleceu linhagem? O próprio Buda criou essa noção de que os alunos dele apontariam sucessores, né? Então isso daí se as pessoas pensam dessa forma, elas perderam qualquer critério. Então no budismo há critérios para estabelecer o que é Dharma, o que não é Dharma. Daí nós temos essa questão da flexibilidade e da adaptação, né? História global, história pessoal. Então o budismo ele vai se transformar, né? E ele está em diálogo não é com o Ocidente, ele está em diálogo com a modernidade. Quando a gente fala modernidade, essa coisa embasada no iluminismo, né? Então o iluminismo, a partir do iluminismo, o budismo passou a ser estudado principalmente pela Europa, que depois se tornou a cultura hegemônica, né? E a partir desse momento o budismo também começa a se adaptar para lidar com essa cultura hegemônica, e ele começa a ser distorcido pela essa cultura hegemônica. Normal, aconteceu sempre que o budismo, né, entrou numa outra cultura, sempre tem uma tensão de adaptação e uma tensão de apropriação do budismo, assim, transformação do budismo numa coisa que o budismo não é.
Essas duas forças, elas coexistem, né? Então, com relação à cultura, nós temos um esforço para tentar entender historicamente quando é que o budismo foi mal interpretado, quando é que teve exageros, quando é que o cerne do budismo se perde, né? Ou quando é que a simples adaptação é simples uma questão de algo que não era essencial ao budismo está sendo abandonado, né? Então, as duas coisas acontecem. Então, esse aspecto cultural mais vasto, ligado a essa questão histórica e de adaptação do budismo como instituição a uma cultura hegemônica ou a culturas específicas, né? E a adaptação do budismo à modernidade. Mas há também esse aspecto mais importante, um aspecto pessoal, né? Um aspecto que está ligado a como nós lidamos com as nossas próprias bases ideológicas, assim. Isso também dentro do Dharma, quando a gente vai entender o que é estudar o budismo, que, né, na máxima Zen lá, estudar o budismo é estudar a si mesmo. Então, nós temos essa ideia no budismo que é até parecido com... aí a gente já vai fazer uma comparação, uma coisa de religião comparada, né? Mas no cristianismo tem uma noção que é... No cristianismo e talvez em outras tradições teístas tem essa noção de teologia negativa, né? Então eles chegaram à conclusão, claro, que Deus é misterioso, é muito difícil de entender a noção de Deus, e Deus talvez seja incompreensível, incognoscível. Então mas eles gostam de pensar, eles querem ser filósofos, eles querem falar alguma coisa, né? Então eles chegaram à conclusão que eles podem falar de Deus pelo que ele não é. Então eles vão lá e eles falam das características que Deus não possui. E assim o que resta, o que fica é a divindade. E isso é muito semelhante ao Dharma em vários aspectos, mas no aspecto intelectual é semelhante e no aspecto de prática é semelhante. Por quê? Porque nós temos a nossa natureza de Buda intacta, presente desde o princípio ser princípio, com todas as qualidades sempre presentes, e a prática ela vem fazer o quê? Ela não vai melhorar a nossa qualidade de Buda. Ela vai remover os obscurecimentos que estão impedindo a gente de usufruir e de revelar e de beneficiar os outros com essa característica inata. Então, quando nós estamos praticando para retirar os hábitos e retirar essas máculas adventícias, algumas vezes é o termo que se usa, que estão ligadas à nossa... aos nossos padrões, né? a essas ideologias, essas coisas que formaram padrões, e daí a gente tem hábitos em cima disso. Então, por causa dessas energias fortuitas, é que nós não vemos, nós nos distraímos com elas, né? E somos presos pelas emoções aflitivas, e assim nós não usufruímos da nossa própria natureza para nosso próprio benefício e para o benefício dos outros. Então, remover essas qualidades temporárias que se estabeleceram por causa de condições diversas, esse é o princípio da prática. E intelectualmente, né, porque a prática tem uma base no que se chama de visão. A visão é um estabelecimento, em parte, intelectual do que nós estamos fazendo e para que nós estamos fazendo, né? Então, no estabelecimento dessa visão no âmbito intelectual dela, a gente fala sobre remover visões errôneas e remover até visões neutras, de certa forma, ou pelo menos aprender a não priorizar visões neutras, né? Então, tem as visões conducivas, hábeis, conducivas à prática, tem as visões que são neutras, o que pouco interessam com relação à prática. Elas podem não ser neutras. Por exemplo, a medicina. A medicina beneficia os seres, né? Mas a medicina não vai produzir iluminação. Então, a medicina, para prática budista, ela é neutra. Claro, se a pessoa tem a profissão de ser médico, tem essa capacidade, ela pode beneficiar os seres dessa forma. Mas aquilo não necessariamente vai treinar a mente dela para a iluminação. Ela precisa ter um outro ensinamento por cima para poder transformar a medicina numa prática de iluminação, vamos dizer assim. Então, ela é neutra com relação à iluminação. Qualquer outro conhecimento mundano que pode ser benéfico ou até não tão benéfico, mas que não produz a iluminação, ele é neutro. E daí tem também certas ideias que são negativas, ou que são errôneas, né, que vão produzir sofrimento para a própria pessoa e para os outros, né? Então a ideia de que matar pode ser uma prática espiritual. Então essa ideia é uma visão errônea, né? Algumas tradições religiosas têm isso. Quando elas têm isso, o budismo vai dizer, não, isso está errado.
Isso daí não funciona. Isso daí não vai produzir benefício nem para a pessoa que pratica, nem para o mundo de forma geral. E dentro dessas ideologias tem princípios que são difíceis de entender, assim, ou que são filosofias mais complexas, né? E que por um motivo ou outro não são neutros, eles são contraproducentes para a prática, assim. Eles são mais problemáticos do que o neutro. O neutro pode ser uma perda de tempo, ou pode ser um benefício temporário, que é uma coisa boa, mas há coisas que são negativos, pensamentos ou formas de ver o mundo que são negativos, assim, né? Que não são positivos. Então, e além disso, o Dharma, ele pode, com relação às questões neutras e negativas, se ele se mistura com essas questões neutras e negativas, algumas vezes ele pode ser confundido, ou ele pode perder coerência, né? Então a gente imagina assim, uma luz difusa tem certos benefícios, tem certos usos, né? E uma luz muito coesa, por exemplo, o laser, né? Ele tem certos usos também. Então a prática do Dharma, ela tem uma certa, coerência interna, assim. Ela não pode ser misturada com elementos estranhos a ela, assim, sob pena dela se tornar algo que ela não é e não produzir liberação e produzir mais confusão no samsara e assim por diante, né? Então, o praticante, quando ele está examinando a própria mente, conhecendo a si mesmo no caminho do Dharma, ele está examinando isso com base num critério que é o Buda. O critério é o Buda, eu quero ser o Buda, eu quero revelar essas qualidades, eu quero eliminar as aflições mentais. É esse meu objetivo. O meu objetivo é revelar essa natureza que o exemplo humano é o Buda, ou nossos professores e assim por diante, né? Então eu olho para isso, eu olho para esse exemplo histórico, na forma da linhagem, na forma do professor, e eu digo, é esse tipo de coisa esse tipo de pessoa que eu quero ser. Para ser esse tipo de pessoa, para ter esse tipo de qualidade, para manifestar esse tipo de coisa no mundo, eu tenho que fazer certas práticas, eu tenho que estabelecer certos hábitos que vão remover os meus obscurecimentos e assim eu vou me revelar dessa forma e vou usufruir essas qualidades para mim mesmo também. Não só eu vou beneficiar os outros, como eu vou revelar para mim mesmo. Então, se no meio disso a pessoa tem certas ideias e essas ideias podem ser positivas ou neutras ou negativas, mas elas não são o Dharma, se eu misturar isso com o Dharma, eu vou ter problemas. Porque o Dharma é uma coisa, as outras coisas são coisas com outros fins, com outras finalidades, com outros propósitos, com outras ideias, né? Então a pessoa não precisa, se ela não tem essa conexão, infelizmente, né, na visão do budista, se ela não tem a conexão com o Dharma, ela não precisa ter esses objetivos, né? Mas se ela manifestou essa vontade, se ela fez um compromisso com isso, particularmente se ela tomou voto de refúgio, então ela tem que examinar com critério tudo que ela faz, tudo que ela pensa, né? Para ver se está conducente ao treinamento da mente, que vai levar à remoção desses obstáculos e a revelar a natureza dela, e a natureza da realidade e assim por diante. Ou se isso, pelo contrário, tem duas coisas, né? Quando é neutro, está fazendo a gente perder tempo, e quando o positivo tem um problema específico que pode ser que a pessoa não priorize o Dharma. Então, se a pessoa prioriza o Dharma, daí o positivo não tem problema. Se a pessoa não prioriza o Dharma, daí o positivo se torna também uma espécie de perda de tempo, assim. Melhor do que o negativo, melhor que o neutro, né? Mas ainda, se não tem a perspectiva de transformar aquilo em treinamento da mente, a pessoa ainda está perdendo tempo, de certa forma. E o negativo, então, é terrível, né? O negativo é um problema grave. Cortando por dentro e por fora. Então, se a pessoa tiver essa tendência de não examinar a si própria, porque o nosso senso crítico, como o iluminismo nos ensinou, é examinar criticamente o que vem até nós. Então o budismo está chegando, a gente, isso daqui não se adapta ao que eu penso, não se adapta ao que eu penso. O foco é preservar a própria ideia, a própria opinião, né? Mas no Dharma não pode ser assim. Você tem que aplicar uma espada dupla, né? Então, se você deve aplicar com relação ao Dharma todo o ceticismo do mundo e todo o escrutínio que você quiser.
É importante porque não adianta pegar o Dharma só como crença, né? Então o Dharma tem que ser assumido porque ele foi examinado, né? Quando ele foi examinado e foi assumido por uma questão empírica, por uma questão de inferência, daí ele tem chance de se tornar integrado em você, né, o Dharma. E da mesma forma, por outro lado, quando você se depara com o Dharma, você examina a si mesmo. E daí você também aponta o ceticismo para si mesmo. Então você não diz assim, puxa, isso realmente está me incomodando, essa visão desse professor. Esse professor está errado. Não. Você examina o professor, o que o professor está dizendo, e você examina você mesmo, com o mesmo escrutínio, com a mesma honestidade, com a mesma isenção. E com o tempo você pode até, né, cansar e deixar aquilo de lado e deixar aquilo bom, eu não aceito isso agora, mas bom, eu não vou negar completamente, eu vou continuar examinando. Com o tempo, o que acontece é que algumas vezes a gente fala assim, mas é uma lavagem cerebral esse negócio do budismo. É uma lavagem cerebral, né? Mas pelo menos a gente é honesto com relação a isso e explícito com relação a isso. A maioria dos sistemas, por exemplo, eu cursei filosofia, né? Então a pessoa vai lá, ela acredita que eu entendo, e eu sou praticante budista, eu entendo alguma coisa do que é hábito, formação de hábito, e de como isso é importante. Eu vivo num mundo que tem publicidade, eu vivo num mundo que tem impulso, eu vivo num mundo que é pós-Freud. Então a gente sabe que a gente é presa de mecanismos que a gente não domina, a gente não é um ser isento e livre. Então o filósofo, ele é um ser que ele trabalha sob a concepção de que ele é um ser isento e livre, e que ele está examinando o texto filosófico como se fosse um instrumento puro que está olhando uma coisa que ele vai examinar com total isenção, assim. E eles seguem nessa crença, assim, e eles vão lá e eles ficam muito tempo estabelecendo hábitos com relação ao autor, ou seja, lendo, relendo, examinando. E muitas vezes tem os dois viés. Tem o viés crítico, daí eles olham sempre com má vontade, ou o viés de fanboy, assim, né? Sempre com boa vontade eles vão olhando aquilo. Então, se tu vai lendo um texto sempre com boa vontade, isso tem um efeito. Se tu vai lendo um texto sempre com má vontade, isso tem outro efeito. Agora, a própria isenção não é posta em xeque. Não tem um método para refinar o instrumento epistêmico que é a nossa própria mente. Eles não têm mente. Quer dizer, talvez tivessem, né, na Grécia Antiga, no mundo antigo, eles tinham o instrumento que eles têm talvez uns com os outros, assim, né, de dialética, de discutir, de chegar a conclusões, de debater. O que até funciona até certo ponto, né? Mas a própria o que a gente vê na prática das pessoas debatendo no mundo, claro, uma pessoa que está dedicada ao debate de forma requintada, que nem os filósofos, a gente vê, né, lá esses mesmos problemas, mas eles já têm, né, já sabem não ser óbvios, né? Mas se a gente vai olhar um fórum de internet, a gente vê como é de fato. Como é de fato é que eu tô arraigado na minha posição, o outro está arraigado na dele. Se eu demonstrar para o outro que ele está errado, mesmo assim ele não vai aceitar. Ele vai achar um jeito de negar o que eu estou dizendo, dizer que eu estou dizendo, sabe? Porque não tem mais um âmbito de honestidade na conversa, nem consigo próprio. Eles nem reconhecem que eles estão refutados. É um outro nível de auto-engano, né? Então, isso acontece por todo lado nesse âmbito acadêmico. Agora, com relação à prática espiritual e com relação ao Dharma, a pessoa não está provando nada para ninguém. A pessoa pode até entrar num jogo desse tipo com o professor dela, mas o professor não é bobo, né? Ele não vai entrar num jogo de discutir contigo sobre a tua própria prática, né? A tua própria prática, quem sabe melhor é tu. E o quão afinado com ela, ele vai ver. Ele não precisa tu dizer nada para ele. Ele vai ver o quanto tu tá afinado com ela. Isso é um controle de qualidade que tem na comunidade. Assim, a comunidade vê como é que é a prática da pessoa. Então, não adianta a pessoa fingir que ela entendeu, fingir que ela resolveu certas questões com relação ao Dharma, que isso vai ficar evidente para todos, né? Ela não tem como ser
Ela até pensa que está enganando a quem? Está enganando a si mesmo? Eu já ouvi isso, um lama falando, tu pensa que está enganando quem? Quem que tu pensa que está enganando? A pessoa está enganando, ela não está enganando ninguém, né? Mas a princípio, se a pessoa está tentando enganar alguém, ela está enganando a si própria. Pior ainda do que enganar, né? Porque o que ela está ganhando com aquilo se ela está... o que ela vai ganhar numa prática espiritual que ela tá em auto-engano, né? Então, esse exame dentro e fora com a mesma espada de critério, isso é que é importante no Dharma. E aí que a gente vai discriminar o que é Dharma e o que não é Dharma. Isso é muito importante. Pode parecer que o Dharma seja qualquer coisa, ou que seja a minha opinião pessoal do que é o Dharma e assim por diante, mas o critério para definir o que é Dharma, ele está nos textos, ele pode ser encontrado nos textos, mas ele está principalmente na própria prática da pessoa, em como a pessoa consegue absorver e integrar aquilo que está nos textos, né? E transformar aquilo num hábito, numa prática, né? Para remover esses outros hábitos e assim revelar a própria natureza. Então essa utilidade de estudar as distorções, ela passa por isso, ela passa por um exame da cultura, da nossa cultura, do nosso background, da nossa língua, de como o budismo se configurou historicamente no nosso contexto, porque as pessoas já têm ideias sobre o budismo, né? Elas não chegam sem, elas têm uma ideia estética, elas têm alguma ideia popular, pouco técnica. Algumas vezes elas têm umas ideias técnicas. E o budismo é muito amplo, muito diverso. Ele tem vários aspectos, várias formas, várias... Então, a pessoa nunca vai conseguir dominar todos esses aspectos, mas dentro disso ela vai depurando, ela vai produzindo o Dharma em si mesma, né? Em contato com esses aspectos e procurando entender o que é e o que não é, né? Essa discriminação entre o que é ensinamento budista e o que não é ensinamento budista é crucial para a prática budista. É assim que a pessoa vai saber como se mover no mundo e como se mover dentro da prática, né? E isso ela faz sozinha, principalmente, mas faz em comunidade também, faz com o professor, faz com os textos, faz com essa discussão no aspecto histórico e assim por diante. Então, ela não vai praticar só porque por uma fé cega, né? Ela vai produzir em si o entendimento de que aquela prática faz sentido. Senão, algumas vezes funciona, a pessoa tem um mérito específico, ela consegue se engajar na prática mesmo sem entender. Completamente ela não vai conseguir entender. Isso daí, por muito tempo dentro do Dharma, é interessante isso. Se a pessoa quiser ter um entendimento completo antes de praticar, ela não vai praticar. Então ela tem que ter um entendimento suficiente para aquilo fazer sentido para ela estar fazendo aquilo não só por uma fantasia da cabeça dela, né? Então, quando esse entendimento se fortalece, daí a prática se fortalece, e daí quando a prática mostra resultados, daí não tem só um entendimento, é empírico o resultado da prática, daí fortalece mais ainda, né? Então esses aspectos todos eles vão fortalecendo. As distorções da modernidade. Com relação à história, é importante saber, porque a gente está sujeito a isso, está sujeito a, por exemplo, a distorções que os filósofos, o Schopenhauer, ele cometeu quando ele encontrou o Dharma. A gente precisa entender o contexto que ele conheceu o Dharma. Não tinha nada de budismo naquela época. Não tinha como ele entender. O Nietzsche, menos ainda, que não leu quase sobre budismo, mas ele foi lá e foi falar sobre budismo. As pessoas vão lá e elas acham Nietzsche importante e elas dão importância para o que o Nietzsche falou sobre budismo, embora o Nietzsche não tivesse nem como conhecer o budismo, né? Nunca. Ele leu 2 livros de autores alemães que não conheciam o budismo também. Então, como é que ele pode se meter a falar? Tem uma visão do budismo que vem do Schopenhauer, que já não é uma visão muito perfeita. Daí nós temos os teósofos, daí nós temos os japoneses sendo influenciados pelo pensamento alemão, que vai dar, inclusive, naquele bolo todo da Segunda Guerra Mundial, isso daí já vem junto com a influência, porque o Japão era principalmente budista, né? E eles se encontraram com os alemães, e os alemães pegaram umas ideias do budismo e
e os japoneses pegaram umas ideias dos alemães. E daí isso tá no Zen, tá no budismo até hoje, um pouco desse pensamento filosófico que deu origem ao fascismo e que também se penetrou na literatura budista que a gente conhece. Por exemplo, o autor D.T. Suzuki, né? Ele é um próprio fruto dessa união do pensamento alemão fascista ou proto-fascista que o Japão estava exposto nessa época, né? Então a gente vai, por exemplo, a crítica, eu já escrevi texto sobre isso, a crítica do Slavoj Žižek sobre o budismo como a forma de pensamento mais adaptada ao capitalismo ultramoderno, com sua bolsa de valores altamente irreal. A crítica dele é baseada no entendimento do budismo que vem do D.T. Suzuki. O D.T. Suzuki não é uma autoridade sobre o budismo. Ele parece ser uma autoridade sobre o budismo porque ele vendeu muito livro, porque tem Zen Budismo no título dos livros dele, porque as pessoas leram, influenciou o Alan Watts. O Alan Watts influenciou muito mais gente ainda. Então, com base nisso, as pessoas pensam, bom, tá falando de Zen, tá falando de budismo. Você tá falando de uma mistura de ideias dele lá que a gente assumiu que fosse budismo, mas não é. E daí o outro filósofo vai reclamar do budismo, vai criticar o budismo com base nisso. E daí vira uma discussão, a palavra budismo fica associada, a palavra budismo na filosofia, ela é como o Schopenhauer vendeu o budismo para eles, né? Não é uma palavra que está sendo agora, talvez 20, 30 anos, os últimos 20, 30 anos, está começando a ser examinado dentro do seu próprio critério, né? Ou com um olhar diferente, pelo menos. Mas por muito tempo, e aqui na Academia do Brasil, é o que o Schopenhauer disse, que era budismo, é o que está na enciclopédia, é o que se fala na academia, e que está tudo errado. E daí também tem no âmbito mais popular, a gente tem a teosofia, a gente tem o Jung, a gente tem os beatniks, os hippies, todas essas pessoas também vieram carregando uma interpretação do Dharma que é muito imperfeita, muito problemática. Então as noções que a gente tem populares de karma, as noções de iluminação que a gente tem, tudo isso vem carregado de interpretações muito peculiares, assim, muito misturados com o que eles estavam fazendo. Claro, a teosofia tinha seu próprio esquema, né? Eles estavam usando o budismo para justificar algumas ideias que eles tinham, assim. E eles explicam o budismo com base nisso, mas eles não dizem que o budismo pode ser livre disso. Não, eles falam que o budismo é assim. E eles falam horrores de bobagem sobre o budismo, né? Até hoje a gente vê. Então, e o budismo também tem uma questão que ele trabalha muito com, como a gente está falando que tem essa flexibilidade, né? Então ele não trabalha muito com o não, se está errado. Ele trabalha, bom, tem um problema aqui, a gente pode dar uma consertada e tal. Isso é positivo do budismo, né? Então, por exemplo, o Dalai Lama, quando ele primeiro ensinou no Ocidente, tem esse autor Lobsang Rampa que fala asneiras, assim, né? Ninguém que entende qualquer coisa leva a sério, né? Mas a primeira pergunta que o ocidental fez pro Dalai Lama foi, e aí, Dalai Lama, como é? Esses livros do Lobsang Rampa, eles são bons, eles são sérios, eles são legais e tal. O Dalai Lama, vamos dizer que não é 99%, não é 100% acurado, assim, tem algum problema ali. Os livros são 100% errados. O Dalai Lama, ele diz que é 1% errado só, assim. Ou não é 100% acurado, né? Isso é uma piada, porque qualquer pessoa que conhece aquilo sabe que está fora do escopo do budismo, é uma mistificação completa, né? E dentro disso a gente tem todo esse trabalho, toda essa questão da academia, de como a academia vê o Dharma, como ela pode ver o Dharma, porque ela tem limites evidentes com relação a entender o Dharma, né? O Dharma não é um objeto assim, que pode ser estudado isentamente, externamente. Assim. Quando ele se torna um objeto social, um objeto filosófico, um objeto de exame histórico e assim por diante, ele deixa de ser o Dharma, porque o Dharma ele é essa transmissão do Buda para um aluno que está praticando para atingir o estado de Buda. Se tu está olhando de fora isso, olhando essa relação, tu não entende nem o Buda, nem o aluno. E como tu não é um aluno também, tu não tem como entender essa relação. Tu está fora do escopo. E é assim que a academia vê, né? A academia está estudando o fenômeno cultural do budismo, o fenômeno social do budismo.
Não tem como estudar, não tem como alguns aspectos filosóficos do budismo, como é interessante comparar isso com aquilo, isso com aquilo. Enquanto que a prática do Dharma, as pessoas dizem, mas é não conceitual, então não é anti-intelectual, é irracionalista. Não é nada disso. É que tem um compromisso, né? Tem uma... é de dentro, né? É visto por dentro, é visto internamente, assim. Não é visto por... Tu não pode examinar aquilo sem incluir a você mesmo naquilo. Então, como a gente estava falando, tem que examinar o ensinamento e tem que examinar a nossa própria mente. Dessa junção vai surgir a integração do Dharma na pessoa. A pessoa vai revelar essas qualidades da natureza de Buda. Então, se o elemento da pessoa tá por fora e ela é supostamente isenta e o objeto está lá, daí não tem Dharma, não tem budismo. A pessoa não está vendo um fenômeno, uma sombra, uma coisa que parece um pouco, que tem uma semelhança estética com o budismo, assim. Mas não é o budismo. E por outro lado, se a pessoa está dentro dela, não tem nem como explicar como é. Porque ela, ela não tem nem como dizer como seria se não fosse. Porque ela está operando dentro dessa lavagem cerebral, né? Como a gente estava falando, não é que a academia não faça, a academia faz. A academia faz, só que não é honesta. Ela está propondo essa proposição de examinar o que está dentro e o que está fora. Essa proposição é realmente honesta e é uma lavagem das preconcepções, uma lavagem de todos os elementos ruins que estão fazendo a gente não ter flexibilidade cognitiva, não ter a capacidade de empatia, não ter capacidade de todas as qualidades boas do Buda, assim. Então, o que está impedindo isso é a nossa fixação a certos conceitos, né? Então, a gente está lavando essa fixação a esses conceitos. Ótimo, é lavagem cerebral. Aí, quando a gente está só produzindo uma isenção, uma suposta isenção por decreto de nós mesmos, sem o exame, sem o refinar de hábitos, sem produzir a estabilidade mental, o foco que vai permitir esse tipo de coisa, aí o que a gente tem é uma visão que se estabelece que está julgando outra coisa. Então isso é assim, a gente sabe que isso é assim, isso é sempre o que acontece. Sempre a gente vê isso por tudo que é lado. Não é novidade, né? Não é nada extraordinário, assim. Então essa é a importância. Não é para desanimar também, né? A pessoa me escreveu dizendo, mas tu fala tanto das distorções, daí, puxa, né? Tô sempre vendo essas distorções, parece que melhor nem aproximar. Não, tem que se aproximar, porque a pessoa tem as distorções porque tem algo de valor ali, né? Por que é distorcido? É distorcido porque as pessoas querem se apropriar. O budismo tem o mérito de ser popular, tem o mérito de ser reconhecido como algo de valor por todo lado. E por todo lado você vai ver pessoas dizendo assim, não, o que eu estou fazendo é parecido com o budismo. O que quer que seja, um monte de coisa as pessoas fazem e dizem que é parecido com o budismo. Por que querem que seja parecido com o budismo? Porque o budismo sempre demonstrou integridade ética, sempre demonstrou, quer dizer, sempre, né? Claro, toda religião tem, toda tradição tem seus altos e baixos, mas de forma consistente, de forma ampla, essas qualidades do Dharma, elas são reconhecidas, né? Então a gente também reconhece qualidades no cristianismo, por exemplo, né? Como a gente falava, os povos bárbaros, eles vão lá e eles torturam o cristão, né? O líder deles foi torturado. Então, o cristão verdadeiro, né? A gente sabe que tem cristãos que vão lá e torturam, né? Mas no ensinamento lá você não vai fazer no outro o que você não quer que faça com você, né? Então você não vai torturar. Então o cristianismo tem um processo, é benévolo, a gente reconhece isso, né? E o budismo também é assim por todo lado. As pessoas olham para aquilo e dizem, olha só, isso aí que eles estão falando realmente tem valor. Eu quero esse branding para mim também. Então essa tendência de querer incluir o branding do budismo, assim, vai produzir vários tipos de distorção também. A gente vai ver por todo lado. Mas é parte do mérito do Dharma, né?
A gente tem que estar atento a isso. O que a gente realmente quer? A gente é curioso com relação ao budismo, tá aí olhando o que é, tudo bem, a gente sabe o que é, a gente sabe que é curioso, a gente sabe que tá. A gente quer olhar, saquear o budismo, olhar o budismo para pegar umas coisas para fazer uma outra coisa, aí talvez tenha algum problema, né? Existe gente que quer fazer isso. Mas tudo bem, né? O budismo tem generosidade, assim, pode fazer algumas coisas desse tipo. Tu quer pegar o budismo, que tem um certo branding bom no mundo atualmente, para justificar o que tu tá fazendo, que não tem nada a ver com o budismo, daí é muito feio, né? Mas acontece também, acontece bastante também. Então, daí o nome do budismo também, quando a pessoa tá fazendo o nome do budismo decair, então a pessoa tem um karma negativo, né? Porque supostamente o budismo é uma força virtuosa no mundo. Pelo menos é o que os budistas acreditam. Se a pessoa ajuda a virtude a declinar no mundo, né, distorcendo, transformando o Dharma no que ele não é, aí a pessoa está gerando, não está sendo ética, está produzindo sofrimento. E na visão do Dharma, ela está produzindo sofrimento para ela, está produzindo sofrimento para os outros, vai sofrer mais. Não é bom para ninguém. Então, é importante a própria pessoa. O Dalai Lama diz, então, se a pessoa, melhor a pessoa não ser budista, segue na própria religião, segue fazendo o que já está fazendo. Se a pessoa inventar essa história de ser budista, é melhor levar a sério, é melhor se comprometer, é melhor ser um bom budista. É o que sua santidade diz, né? Eu acho que a gente tem que ter esses escopos claros, assim. A pessoa não precisa ser budista, se ela vai ser budista, leva a sério. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira coragem casambana de amalu jingwene jerezi wante jinjazo eza peka jabadu tenju chi om so chi jame jabene jara sawa kuncha tu je zetare ba me jondo to de rumberoni jogeza zunda tu tenju chi chime konye pema samba wasa sona jante zeno pa igar juwan shuju ki trupiko ko se jin zinda shin sha jingme tu jutu panangi wancha tu no tu pantenor buyen ne ko pomolura samne lundu dile ta tu tenju chi peme jason peme rezo je peme dan la je ko se suwan pema choji drama de so jindo ni peme lonje dru chi pende juwan de jembo de bayori ne pa dan de bazin be jebo nan ko se jasen tenju do Sunsan Jagoro Rinpoche quando com date onde pode abrir com sato tudo passar só deve ser gente lá do só china sangwe baje jowa dan zan balon je do pa jende lo ba ma on baza goro pe mas de on que en loja zone loja zan lisa zon ja papel do jusho sunan guarda mira do sungele show budismo, né? Mas elas acabam Mozindo,